Castanhal, 93 anos, de sua emancipação ocorrida em 1932. De 1932 para cá, nós tivemos 19 gestores. Desses 19, 4 foram nomeados prefeito, um foi nomeado interventor federal e 14 foram eleitos. Desses 14, um foi eleito 2 vezes, que Sobe Lima, e o Titã 5 vezes. Desses 19 também, só um faleceu no cargo, Fernando Lameira, que foi substituído pelo senhor Várcio Bastos. Desses prefeitos, eu tive um contato, entendeu? Com 11, eu cheguei a ter contato com Álvaro Menezes da Silva, que foi interventor, o senhor Várcio Bastos, o Lourenço Lemos, o Marcelino Porpino Filho, Pedro Coelho da Bota, Albino Tavares Lima, José Pinheiro de Oliveira, Paulo Sérgio Rodrigues Titã, José Soares, Hélio Leite e Pedro Coelho da Mota. Esses outros eu cheguei, né? Tem no momento da vida com contato com eles, uns mais, outros menos, né? E também eu escrevi sobre alguns deles, né? Uns estão neste livro, Tijolo de Castanhal 1, outros neste livro, Tijolo de Castanhal 2. E outros eu fiz apenas crônica, como eu fiz do Somi Lima, só crônica, do Hélio Leite, do Titã, não cheguei a botar em outros mais no livro, certo? Então, cada um no seu tempo, cada um com suas virtudes. O José Francisco, o José Pirmoso, diz: olha, ninguém fez muito, cada um fez um pouco torna-se muito. Juntando tudo, essa é a filosofia. E todos eles muitos deles tinham a sua maneira de pensar. Por exemplo, o Marcelino Porpino da Silva, que foi o primeiro prefeito eleito em Castanhal, se hoje louco para Castanhal, ele dizia, e forte, ele dizia, do mundo, o Brasil. Do Brasil, o Pará. Do Pará, Castanhal. Ele não era castalense. O Marcelino Porpino da Silva, ele, que é o pai do Mimo, o Marcelino Porpino da Silva, é o que dá o nome ao Palácio Municipal. Ele era paraibano, né? Chegou menino em Castanhal, mas ele é daqueles prefeitos, tem 2 assim, que chama filho de cearense, que é aquele primeiro imigrante que chegou, os primeiros, o Marcelino e o Joca Vicente, que é o João Soares de Melo, eram assim, aqueles primeiros que chegaram que amavam sua terra e amavam Castanhal, né? Então, o Marcelino Porpino da Silva, que é o pai do Mimo, desde essas peculiaridades, ele andava de tamanco, né? Que era a moda na época, né? E andava com seu jaquetão, alguns diziam que era pijama, outros que não era pijama. E como ele era um cara influente e não tinha aderido ao Barata, ele ficou distante do Barata, Magalhães Barata, Magalhães do Barata mandou chamá-lo. Aí ele foi, entendeu? Líder, né? Interventor do estado do Pará, dos anos 30, né? Em plena Revolução de 30. Ele foi, mas ele foi de pijama e tamanco. Aquilo foi uma ofensa para o Barata, mandou prender. Então isso aí levou ele a entrar na política, né? Começou foi hostigado. Quando foi emancipado, ele se candidatou e ganhou, meu prefeito. Na primeira oportunidade, o Barata tirou ele também. Qual época que foi isso aí? Ele não chegou a tirar, ele saiu, mas também ele se retirou da política. Também por causa do Barata. Ele disse, quer saber? Eu vou ficar batendo isso aqui, eu vou cuidar da minha vida.
cuidar da minha mercearia, vender meus tabacos, né? Meus alguidars, os pinicos, era o que se vendia, né? A jabá, né? A jabá, querosene, nessa grande mercearia, que eles fixou ali hoje, Rua Massimino Porpino, essa homenagem, que era a antiga Rua do Fogo, e hoje é também a estrada que vai para Curuçá, Marapanim, Marudá, né? Esquina com a Estrada do Fio, depois Augusto Montenegro e atualmente Barão do Rio Branco, que nós somos Barão do Rio Branco, é a principal artéria de Castanhal, do comércio de Castanhal, Barão do Rio Branco. Então esse era o Massimino, com todos os seus conceitos, né, de nordestino, suas maneiras de ser, né? Isso assim foi Castanhal foi construído. Aí depois do Mimo, aliás, o Mimo a gente chama o filho, né? Bom, bem, o Mimo é um caso à parte. O Mimo foi o único prefeito de Castanhal caçado, mas ele também tinha sua maneira de ser, né? Era ultra extrovertido, né? Então o Mimo, o filho, né? Era uma pessoa extrovertida, círculo de amizade muito grande, né? E eu tinha uma amizade com ele, bem próximo dele mesmo assim, e com o Benedito Monteiro. Quando eu fui escrever este livro aqui, Tijolos de Castanhal, fiz algumas pesquisas, né? E tem um texto interessante aqui. Entre vários comentários de familiares, amigos e pessoas várias sobre a castalense Massimino Porpino Filho, desejo iniciar este escrito quando deu um depoimento de um grande amigo comum, era um amigo meu e dele, porque essa amizade eu vi e convivi, os dois, como também participei de vários momentos etíricos no campo do Ibirapuera entre esses grandes paraenses e amigos, o Dr. Mimo e o Dr. Benedito Monteiro. Então, essa é a minha palavra. Agora tem aqui no livro. No livro Palácio dos Bares, do escritor Salomão Laredo, página 295, está registrado o pronunciamento do Bené Monteiro. Gostava de frequentar a Condo para beber e dançar. Tinha uma turma da farra. Os mais constantes eram o Massimino Porpino, lá aparece o Massimino, né? Que depois foi prefeito de Castanhal. Então, o Mimo era isso aí, era um cidadão comum, universitário, depois graduado, né? Tinha suas amizades, né? E para Condo, beber, se divertir. Como o Benedito Monteiro também era, uma pessoa assim, muito aberta, né? Então, o Mimo, ele fez algumas coisas relevantes. Vamos supor, existe uma lei do Hernani Lameira, né, de 59, que estava esquecida em Castanhal. Era feriado municipal, dia 28 de janeiro, e feriado municipal dia 19 de março. Aí ele não fez a lei, ele botou em prática, foi decretado e ficou por isso, né? Assim como outros prefeitos fizeram resgatar esse 32 que ninguém festejava, o Hernani Lameira, ninguém festejava. Decretaram, fizeram uma expansão, mas ninguém festejava. Aí já o outro prefeito que botou em prática isso aí, e essa do Mimo. O Hernani Lameira fez a lei, foi o tempo que ele faleceu, doente e tal, e esqueceram. E o Mimo resgatou esse sentimento de fazer da cidade festejar seu aniversário, seu padroeiro, né? E tem duas coisas interessantes sobre o Mimo aí. Eu vou falar em três, tá? O INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário,
foi criado no final de 64, né? E ele criou que cada estado teria um município modelo e mandou suas técnicas para percorrer o Brasil. Chegaram em Castanhal, o Mimo chamou o seu Rubal, essa história é contada pelo Rubal, né? E mandou o seu Rubal tomar conta dele. O Rubal era um cara jeitoso, né? Era vereador. Aí o Rubal agasalhou os visitantes, fez a festa dele lá e convocou todos os veículos de Castanhal para ficarem rodando o dia inteiro na Barão do Rio Branco, entre a prefeitura e onde era o mercado municipal. Ficar circulando ali entre o trilho, né? Poeira, lama, ficar circulando o dia inteiro. E os técnicos ficaram na prefeitura observando aquele movimento da cidade. E 12 veículos, todo o município tinha. E a questão terminou, né? Com a alegria do Rubal, terminou sendo eleito município modelo do estado do Pará. Que o pessoal fala erroneamente cidade modelo, é município modelo. Uma instituição federal, né, foi concedida a Castanhal. Quem pegou já mais assim, usufruto disso aí foi o Pedro Coelho, porque o Mimo foi caçado, né? Entrou o Vavá, interventor, depois o Vavá é o Álvaro Menezes. E ele topou o Pedro Coelho, né? Agora, e por que o Mimo foi caçado? Né? Não é registrado corrupção, nada disso. Interessante, a história é contada pelo Zé Lira. Porque o Zé Lira, ele tinha o Mimo assim como o paizão dele. Ele diz, olha, quando eu era chefe da almoxarifado, eu era muito pobre, eu não tinha nem sapato, não tinha paletó. Quem me deu paletó para entrar para a posse foi o Mimo. Eu não tinha nada na vida. Eu era chefe da almoxarifado, nesse tempo era assim, o cara era pobre mesmo. Aí ele, da almoxarifado da prefeitura. Aí o Mimo tomou posse e não agregou com o grupo, ele não manteve o grupo político, desprezou todo mundo, né? E mandou ficha. E criou isso aí, criou uma rivalidade. Aí o próprio Zé Lira liderou um grupo e o Laco já passarinho, que era o governador da época, para caçar o Mimo. E não dava muita razão. Só que ele não estava na linha da revolução, aquelas coisas aqui, não era patriota, essa história. Aí o Passarinho, né, com esse jeito complacente, dizia, não, rapaz, vamos lá, chama esse rapaz para conversar, ele é castalense, o pai dele foi prefeito, ele ama Castanhal, ele é advogado, o cara bem querido na cidade, vamos lá e resolvo com ele. Aí eu já passei, não caçava. Quando ele chegava aqui, era para o Zé Lira, era para mim chamar a turma e conversar, não, ele só tava foguete. Esses doidos estão querendo o quê? Ninguém vai me caçar, não, tal, por causa disso aí. Festejava o insucesso. Aí, mas o pessoal persistiu. Quando eu chego lá uma certa vez, já era o Japa Sargento assim, era o Alacide Nunes. Outra característica. Na primeira conversa, o Alacide Nunes bateu na mesa e disse, caça, prende caça. Aí o Zé Lira conta que o ajudante de ordem chamou ele e disse, rapaz, olha, não é assim não, nós vamos caçar, pode considerar que está caçado. Nós vamos fazer isso através da Assembleia Legislativa, senão para dar legalidade para o ilegal, né? E assim fizeram, ele foi caçado. O mais interessante é que o Álvaro Nascimento, que era uma liderança, né, era a favor da permanência do Mimo. O pessoal conta que ele chegava a chorar nessa briga, que ele queria que o Mimo continuasse. Como ele era presidente da Câmara na época, era o vice-prefeito, ele foi nomeado interventor federal. Nós tivemos interventor. Se ser interventor
é característica, tem como característica ser violento, ser uma certa maneira grosseira. Às vezes o nome sugere isso aí, da existência dele, mas não tem nada a ver com o Álvaro. O Álvaro é um cara espetacular. Então, esses feitos mínimos, né? A cassação, a questão do município modelo. E também outra foto que ele deixou marcado, Castanhal. Essa ninguém tira. É o Bairro Estrela. Por que Bairro Estrela? Não é só maneira de ser expansivo, festivo. No Natal, ele mandou construir uma grande estrela, entendeu? Luzes diversas, né? E mandava lá onde é o Beerhauser, a boate Beerhauser, né? E 6 horas sem dia, Castanhal não era muito grande, e todo mundo assistia essa estrela, era uma coisa espetacular na época. E daí nasceu o Bairro Estrela, entendeu? O Hernani Lameira, que eu falei que é o que faleceu no cargo, o Hernani Lameira tem uma lei interessante também, sabe? Eu não sei se eu... Tá aqui, ó. O Hernani Lameira, ele fez uma lei que caracteriza muito bem a época, que hoje seria uma revolução. Era sobre o local de exercício, o local para exercício da função das meretrizes. Ele especificou o local. Olha, a lei diz o seguinte: a Câmara Municipal de Castanhal estabelece e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica expressamente proibido as meretrizes residirem dentro da área urbana desta cidade para o exercício do seu comércio. Muito bem colocado. De acordo com o artigo 1º, devem as mudanas moradoras da vila situada na travessa Lauro Sodré, canto com o senador Lemos, mudaram-se para o local que trata o artigo 3º. Vamos ver onde é esse local que trata o artigo 3º. Fica estabelecido a zona suburbana para ser localizada a residência de que trata o artigo precedente. Em virtude dessa lei, fica estabelecido o prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação para que seja executada. Revoga-se a disposição em contrário. Desde ciência ao seu delegado de polícia desta cidade, a fim de que seja garantida a rigorosa execução da presente lei, que determina que seja cumprida, assim inteiramente como ela se contém. É vida fácil não, né? As meretrizes que para a suburbana. Não está definido, mas tem que ser a suburbana, né? Aí tem o João Charles de Mello, Joca Vicente. Joca Vicente é aquele outro prefeito, me entender, foram dois, que são nascidos da chegada primária dos nordestinos aqui. Chegaram no início do século XX, né, com a família e meninos. Então o senhor Joca Vicente disse que e ele trouxe todo o seu aspecto antropológico, né, a sua religiosidade, e exercia isso aí. A familiar dele conta que era imprescindível, na época de junina, ter um grande aluar, mês inteiro tomando aluar, uma grande fogueira, né? Devotíssimo de Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora Perpétua Socorro fazia novenas toda terça-feira, rezava o terço, né? E muito simples. Outro que andava de tamanca, andava descalço, chamava ele prefeito dos pobres, era normal ele andar descalço, né? Assim como esta lei desse tempo, também o prefeito também era desse tempo, né? Era assim que as coisas funcionavam. Então o Joca Vicente, muito modesto, né? Deixou uma grande família, também tinha seu comércio, a mercearia do Joca Vicente. Teve o senhor Pedro Coelho da Mota. Pedro Coelho da Mota, uma vez eu estava falando de uma coisa assim, eu falei que, sem
preparar a cidade. Eu falei, o seu Pedro é o nosso Juscelino Kubitschek. Acho que eu falei empolgado. Mas realmente, mas ele foi esse fazedor das coisas, sabe? Talvez, não sei se alguém já superou o Pedro Coelho hoje de construir escola, mas ele construiu muitas escolas, né? E ele vivia na obra, entendeu? E incentivava os trabalhadores. Tem uma obra que ele fez, uma escola que ele fez, em 40 dias. Bem aquela escola pequena, umas 3 salas, né? 2 salas. Hoje e queria que ele botasse o nome dela de Quarentinha. Isso ele me falou. Não, Quarentinha não, eu botei 28 de janeiro. Ele botou 28 de janeiro. A escola 28 de janeiro era pequena, mas foi feita em 40 dias pelo Pedro Coelho da Mota. E seu Pedro era isso, né? Dizia que ele. Os funcionários queriam comer, de bora. Seu Pedro, vamos comer cuspe. Eu chamava ele de comer cuspe. O Pedro era um cara muito interessante. E ele teve muitos feitos, sabe? Eu tenho, assim, memorandos mandado para ele, para o governo federal, nesse pedacinho, no papel, de meia página, solicitando tantos milhões de cruzeiros para construir uma escola. E o dinheiro vinha, e ele fazia. Ainda bem, né? Então, se você... Para quem conheceu o seu Pedro, você via assim, ele é muito espirituoso, sabe? Mas muito executor. Só para você ter ideia, o seu Pedro fez umas coisas assim que é coisa para cientista social, viu? Ele trouxe o colégio agrícola para Castanhal. Depois o Zé Pimbo também entrou, né? Trouxe o colégio agrícola para Castanhal. Então já tinha educação. Aí a feira agropecuária, primórdio dele lá. Né? Então tinha educação, tinha exposição e faltava um local para bater essa produção, para manipular essa produção que era feita em tronco aí no muque, né? E ele criou a Pazubol, que era o matadouro. Então ele fez esse tripé, né? Então tem que dar certo. Tem que dar certo. É igualmente como ele fez já anterior, ele fez as escolas, né? Aí as duas primeiras grandes empresas que vieram para Castanhal também teve o dedo dele, que foi a CTC e a Ileia, né? Então, da educação viabiliza a produção, o emprego, giro de capital, o progresso, é isso aí. É uma coisa para cientista social, o Pedro Coelho. Mas o São Pedro estudou ciências sociais e diz, olha, eu tenho 5 anos de primário e 3 de ginásio, aí faltou o resto para medicina. Mas eu estou doutor, dizia que ele era doutor. Realmente era o doutor. Ele chamava ele de doutor Pedro, eu não chamava ele de doutor Pedro. Ele tinha essa postura de muita sabedoria, sabe? De muita disposição de fazer as coisas, e fazia. Você vê que Castanhal não tinha gado. 2, 3, 4, 5. Entendeu? Castanhal não tinha gado e ele fez uma agropecuária. Apareceu. Vende souros, né? Então, aí nós tivemos, depois do seu Pedro, tivemos o Titã, né? Mandato. O Titã também muito característico, né? Eu estava uma vez numa entrevista, aí falando do Titã, eu falei, quando me assustei, eu tinha dito, não, o Titã é um baratista rosa, entendeu? Aí eu tive que explicar o que é isso, o que é um baratista rosa, né? Isso não, porque as coisas não são isoladas, os fatos históricos são sequenciais. Por exemplo, quando você vê os interventores do Castanhal, porque todos são consequência de uma política central, federal, chega no interventor aqui. Quando eu falo assim, o Titã é um tenentista, porque se você vê a característica de pujança, de militar, de correr atrás, de se dedicar, de fazer,
e o Estado, o Titã. Agora ele não tem aquela separatismo, aquela violência, aquela questão daquela vingança, ele não tem isso aí, né? Mas ele milita burocraticamente, né? Ele que... Sobre a questão do seu Pedro, é o seguinte, antes do seu Pedro, voltando para o seu Pedro Coelho, antes dele ser prefeito, Castanhal era prefeito e o secretário, não tinha nenhuma secretaria. Aí o seu Pedro que departamentalizou a prefeitura, fez secretaria de educação, mandou fazer mapa, regularizar a questão dos bairros, ele que organizou, ele que implantou essa parte mais moderna da prefeitura de Castanhal. E o Hélio, que é nosso atual, né? O Hélio está no seu terceiro mandato, é um cara jovem, né? Tem um bom relacionamento com ele. E não dá para falar ainda do Hélio, não. Deixa eu te fazer a história dele, né? Eu estou certo que será uma boa história, uma bela história. Uma história de fazedor, né? Que acaba novo, tem trânsito, né? Todos os níveis da política, já foi deputado federal, já foi secretário de Estado. Sobre esse secretário de Estado, eu estava em um evento, aí o Hélio chegou, aí começamos a conversar. Ele disse: Hélio, eu tenho uma leitura que o governador vai te chamar para ser secretário. Ele me chamou hoje de manhã. Eu me vislumbrei devido a essa desenvoltura dele, né? E o governador, como homem sábio, não quer uma pessoa dessa longe dele. Então ele me chamou hoje de manhã. E aí ele foi ser secretário, velho. Aí voltou para ser prefeito e está fazendo essa história. Quem sabe depois a gente não conta, né? Finalizando a nossa conversa aqui, e vou voltar novamente, voltar para o Titã. O Titã, pelo tanto tempo que ele já teve Castanhal, né? Se você for contar uma história dele, dá para fazer uma história enciclopédica. E fácil de fazer. Ele é uma pessoa sensível. Mas é bem isso. Basta você registrar todas as placas que existem do Titã em Castanhal. São muitas placas. Não tem um bairro que não tem 2, 3. É uma creche, é uma escola, é um mercado, entendeu? E ele é conhecido como o prefeito do asfalto. E sabe que o asfalto não é uma placa, né? Ele de fazer rua, ele é o prefeito da pavimentação. Mas na pavimentação não existe placa. Mesmo assim ele tem muitas placas. Então para contar a história dele, basta fazer um levantamento das placas existentes e você vai ver muitos Titã aí, viu?